excepcional dia. Você está mais um Café com Black, onde transmito a vocês a sabedoria milenar e contemporânea. Sem muitas delongas, vamos dar o progresso aí na leitura do livro de Atos, capítulo 9. Saulo, porém, respirando ainda a ameaça e a morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas dirigidas às sinagogas em Damasco, a fim de que pudessem levar amarrados para Jerusalém todos os que encontrasse e pertenciam ao caminho, tanto homens como mulheres. Durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu, e ele caiu ao chão. Ouviu a voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? Ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e lá dirão a você o que deve fazer. E os homens que viajavam com ele ficaram parados, sem falar, e realmente ouviram o som da voz, mas não viram ninguém. Saulo então levantou do chão e, embora seus olhos estivessem abertos, não conseguiu ver nada, de modo que pegaram pela mão e o levaram a Damasco, e ele não viu nada dos 3 dias, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhes disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: prepare-se e vá à rua, chamada à direita. Na casa de Judas procure um homem chamado Saulo de Tarso, pois agora mesmo ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias entrar e pôr as mãos sobre ele, para que se recuperasse a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi muitos falarem desse homem, de todo o mal que ele faz aos santos de Jerusalém. Aqui ele tem autoridade dada pelos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor lhe diz: vá, porque esse homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações, bem como a reis e a filhos de Israel, pois eu mostrarei claramente a ele quantas coisas ele terá de sofrer pelo meu nome. Assim, Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus lhe apareceu na estrada por onde você vinha. Me enviou para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos dele o que pareciam escamas, e ele recuperou a vista. Ele então se levantou e foi batizado. Se alimentou, recuperou as forças. Ele ficou alguns dias com os discípulos em Damasco, e imediatamente nas sinagogas começou a pregar sobre Jesus e que ele é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviram ficavam pasmados e diziam: Não, é este o homem em que perseguia ferozmente em Jerusalém os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá com o objetivo de prendê-los e levá-los aos principais sacerdotes? No entanto, Saulo fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que moravam em Damasco ao provar de forma lógica que Jesus é o Cristo. Então, depois de se passarem muitos dias, os judeus tramaram matá-lo. No entanto, Saulo ficou sabendo dessa trama contra ele, e também vigiavam atentamente os portões, dia e noite, a fim de matá-lo. De modo que seus discípulos o levaram e de noite fizeram descer num cesto por abertura na muralha. Ao chegar em Jerusalém, ele tentou juntar aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, porque não acreditavam que fosse um discípulo. De modo que Barnabé foi ajudá-lo e levou aos apóstolos. Então lhes contou em detalhes como na estrada Saulo tinha sido visto, pelo Senhor,
como o Senhor tinha falado com ele e como em Damasco Saulo havia falado corajosamente no nome de Jesus. Então Saulo permaneceu com eles, andando livremente em Jerusalém e falando corajosamente no nome do Senhor. Ele falava e discutia com os judeus de língua grega, mas estes tentavam matá-lo. Quando os irmãos descobriram, levaram para baixo de Cesárea e enviaram a Tarso. Então a congregação por toda a Judéia, Galiléia e Samaria entrou num período de paz e era edificante. E como andava no temor de Jeová e no consolo do Espírito Santo, se multiplicava, visto que Pedro estava viajando por toda a região. Desceu também para visitar os santos que moravam em Lida. Ali ele encontrou um homem chamado Enéas, que já por 8 anos estavam confinado à cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levanta-te e arruma-se sua cama. Ele se levantou imediatamente. Quando todos os que moravam em Lida e na planície de Saron o viram, converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, e o nome traduzido é Dorcas. Eram muitas obras que ela fazia e ajuda dava aos pobres, né? Todos eles. Mas naqueles dias ela adoeceu e morreu. Então levaram e colocaram numa sala do andar de cima. Como Jope ficava perto da Lida, quando os discípulos ouviram Pedro estava nesta cidade, enviaram a ele 2 homens para lhe pedir: por favor, venham sem demora. Em vista disso, Pedro aprontou e foi com eles. Ao chegar, levaram-lhe à sala o andar de cima, e todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando muitas capas e outras roupas que Dorcas havia feito enquanto estava com elas. Pedro mandou então que todos saíssem e ajoelhassem, orou depois, virando para o corpo, e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, se sentou. Pegando-o pelas mãos, ele a levantou, né? E então chamou aos santos, as viúvas, e a apresentou viva. Toda a cidade de Jope soube disso, e muitos se tornaram crentes no Senhor. E ele ficou muitos dias em Jope, com um curtidor de couro chamado Simão. Meus consagrados, e este foi o 9º capítulo, né? Bem rápido, né? Para todos terem a sua compreensão dos atos aí que os apóstolos fizeram, né? De toda forma, aí Saulo foi um escolhido, ele teve motivo ali e tal, foi visto pelo próprio Cristo. Depois de tanto o persegui-los, ele acabou se tornando um deles, para a honra e pela glória do nosso Senhor. Turma, aproveitando o embalo que vocês já estão aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, vamos nos conectar com Ele. Eu sei que tem dias e semanas que tudo parece que está meio difícil, né? Mesmo na sexta-feira, normalmente é um dia que a galera tá tudo pra cima ali e tal, mas hoje é um dia no qual, pelo menos aqui pra mim, eu tô sentindo meio desse jeito, mas a esperança vem dele, vem do Pai. Então eu vou me conectar aqui com ele, né? Vamos fazer o boot aqui e tal. Peço que vocês que estão aí do outro lado também elevem o seu pensamento a ele, fiquem em posição de poder aí, ó, mão na cintura, peito para cima, né? De preferência de pé. Se você não tiver como ficar de pé aí, eleve um pouco, né? Sente-se e eleve o seu queixo e seus olhos um pouco acima. E
Apenas deixe o Pai agir. Escutem aqui conosco esse momento especial. Só carregando. Pai, a ti rendemos graças, ó Deus. Vamos lá. Pai, a ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu caminho, pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado porque as pessoas estão com o coração explodindo pelo reino. Obrigado porque o Senhor é bom. Pastor, o Senhor é bom samaritano. O Senhor nos ensina a ser. O Senhor possa distribuir as riquezas sem tomar dinheiro. Que o Senhor possa ensinar as pessoas a escavar a própria cabeça delas, o coração delas, e eles possam usar a riqueza, que eles não possam deixar de mazelas, mas eles possam ser tocados e te servir com paixão no coração de todos que estão aqui nos acompanhando. Se tiver compaixão daí do alto, algo poderoso vai acontecer. A compaixão vai fazer transbordar de forma absurda. Eu quero que você que está aí do outro lado veja agora, abrindo a boca, tendo um batalhão maior do que este. Eu quero que você enxergue poderosamente um batalhão. O Senhor vai levantar junto com você. E você sabe de onde veio. Vem dos confins da terra. Entenda uma coisa. Esse batalhão que vem dos confins da terra vai atrair você. Porque você é representante dele. Você é o marechal. O Senhor vai te colocar como alto governo. Num grande governo para você tocar o terror na terra e fazer o que tem que ser feito. Ousadia, interpretriz. Você só precisa continuar crescendo e não olhar para trás. Não retroceder. Não desistir. Eu quero que você mentalize aí agora, aumentando a sua patente. Quanto maior a sua patente, mais gente vai te perseguir, vai começar a mentalizar agora com autoridade que assusta, o melhor nível de autoridade, que você sabe que foi você quem construiu, mas foi ele que te deu a autoridade, veio do alto, combate naquele que você estava construindo, algo exuberante, uma tremenda profusão. Eu quero que você comemore os grandes feitos do Senhor, porque ninguém vai saber explicar a sua prosperidade, ninguém vai saber explicar o seu crescimento. Respira fundo aí do outro lado agora, aí, turma. Abre seus olhos, dá um sorriso e fala assim: eu sou aquilo que ele fez e disse de mim. Eu sou. Agora vocês fechem os olhos aí do outro lado, né, e façam as suas palavras de comando. Eu profetizo aqui em vocês hoje, uma sexta-feira abençoada. Profetizo aqui para todos vocês, né, que o que estava te desanimando não vai te afetar mais. Eu profetizo um dia de alegrias aí para você. Eu profetizo para vocês metas concluídas ao longo de que vocês estavam fazendo um trabalho árduo, mas não desistam, porque o Senhor dos Exércitos está aqui conosco. Não desanime. Você é filho, você é imagem e semelhança dele. Você chegou até aqui por ele. O amor que ele tem por todos nós é muito grande. Não se desanime. Levante a cabeça, pois ele nos fez imagem e semelhança dele. Nós somos filhos dele, nós somos a águia, nós acessamos a abundância do universo. Todas essas bênçãos são nosso direito e herança divina. Em nome de Jesus, eu abençoo todos vocês que nos acompanham hoje. Muito obrigado a todos vocês por este momento aqui em oração conosco. Vamos aproveitar vou deixar para vocês, né, a parte sistêmica aqui dessa oração que eu fiz com você, do boot e tal, dos serviços, diretamente lá no
stories, porque o tempo tá corrido e vamos organizar tudo certo aqui. Mas pra quem já tá aqui, eu já falo aqui. Provavelmente essa live, eu vou deixar essa live salva e eu falo lá mesmo. Valeu, turma.